História das pessoas comuns, dois pontos. Uma influência temático-conceitual nas pesquisas do Núcleo de História e Memória da Educação da Universidade Federal do Ceará. Então, o que é que eu quis com isso? Estou passando aqui para o sumário. Eu quis fazer uma pesquisa sobre a inserção dessas pessoas comuns, né, que eram esquecidas e excluídas pela história tradicional, né? Aí fiz um apanhado desde a história cristã, a filosofia da história, né, passando pelo romantismo, pelo iluminismo, chegando à teorização da história, quando começam as teorias da história, que é exatamente no século XVIII que, segundo Burke, se começa a pensar nas pessoas comuns, né, nas experiências e vivências das pessoas comuns, que poderia ser interessante você pesquisar. Então, a partir das teorias da história, principalmente com o Marx, né, com o materialismo histórico, que ele já começa a trabalhar já as classes, né, as classes trabalhadoras, o operariado, o proletário. Então, eu acho que a partir daí do século XVIII, já se começa já a mais especificar, porque até então se falava no homem universal, né? Se falava nos santos, se falava nas coisas de Deus, tudo era pela fé e não pela razão. Então, a partir daí, se começa, então, a pensar mais no homem, na mulher, na criança, tá? Aí eu passo, quando realmente começa um trabalho mais acadêmico, né, e bastantes artigos, que é a partir das tendências historiográficas do século XX, que eu coloco aqui, Voz e Vez dos Excluídos, a partir de 1929, com a Escola dos Análises, né, que eles passam a buscar novos temas, novos objetos históricos, novas abordagens, né? Aí eu faço um passeio aí pela primeira, segunda, terceira gerações, tá, da Escola dos Análises, falando um pouco também da historiografia, da interdisciplinaridade, tá? E os novos campos da história propostos pelos análises. Aí entra uma série de história social, história econômica, né? E que chega na história inglesa, tá? A partir de Hill, Hobsbawm, né? E que eles começam, então, a trabalhar também com os excluídos, tá? Essa era a ideia dele com a história social, que era a inscrição de todos os tipos de abordagem, tá? E com a história vista de baixo, que é exatamente a história dessas pessoas comuns, né? Que eles passam a investigar todas as atividades humanas, tá? Aí, o que é que eu faço? Eu faço um link dessa história com os trabalhos do NIME, tá? Eu pego as dissertações e teses que trabalham pessoas comuns, como eu coloquei lá, história dos negros, história das mulheres, tem história das crianças, tem história dos idosos, pescadores, capoeiristas, e assim vai. Então, eu fiz um paralelo desses dois universos aí, tá? Colocando a importância do NIME para divulgação, né? E para trazer à tona essas
histórias exatamente através dos trabalhos do NIME, tá? E para ilustrar, seguindo aí a orientação de vocês, né? A gente colocou bastante livros, tá? Os anais, os eventos, tá? Depoimentos de pessoas que passaram e que ainda estão no NIME, né? Então, eu acredito que ficou bem representativo essa questão aí de trazer à tona as pessoas comuns, junto com o histórico do NIME, né? Eu acho que é isso daí. Eu queria ouvir vocês aí a respeito do que foi, principalmente a respeito do que foi acrescentado da segunda qualificação para cá. Ok? Joel, Oi. uma norma que a gente tem que seguir é que é pelo menos 40 minutos a tua apresentação, tá certo? Certo, certo. Então, se apresentou 15 minutos, se a gente fechar os olhos, 20 minutos dá, mas pelo menos apresentar mais 20 minutos, mais 15 minutos. Certo. Não, tudo bem, eu vou fazer uma leitura aqui então, tá? A partir do nosso objetivo, né, do objetivo do estudo, que foi compreender a relação entre a história, as pessoas comuns e as dissertações e teses do Núcleo de História e Memória da Educação, do nosso programa de educação aí da Faculdade de Educação da Universidade Federal, tá? Então, eu coloco que, nas últimas décadas, as produções de textos científicos sobre as pessoas comuns cresceu no meio acadêmico, tá? Mas, no entanto, ainda é insuficiente, né? Ainda está longe ainda de ter um estabelecimento disciplinar sobre essas pessoas, tá? Mas acredito que com o nosso trabalho, né, o trabalho do NIME, não o meu trabalho, também o meu trabalho, mas principalmente o trabalho do NIME, diante de tantas publicações que a gente faz daí, porque a gente pega, como eu comecei a trabalhar bastante, a folhear bastante os livros, né, principalmente aí da coleção Intempestivos aí, Diálogos Intempestivos, tá? Que o nosso querido Gerardo aí coordena muito bem, se trabalha muito a parte de afrodescendência, se trabalha muito a parte de jovens, né, com problemas com a lei, tá? Então, isso daí, quanto mais a gente não só produzir, tá? Não só pesquisar, não só produzir, mas também publicar, que eu acho interessante, para a gente poder sempre estar divulgando essas categorias, né? Aí eu coloco que, inclusive você, Rogério, questionou a questão, quem são as pessoas comuns, né? Então eu coloco que a pessoa comum aqui, ela natureza histórica, ela é aquela pessoa que foi esquecida, tá? Que era excluída da história tradicional, né? Aí eu coloco aqui a opinião também de teóricos, como Christopher Hill. As pessoas comuns são aquelas que não fazem parte das classes dominantes, nem do poder da igreja, nem da nobreza. Na mesma linha de pensamento, eu citei Doce, François Doce, que ele diz que contrapõe os tempos extraordinários e o cotidiano das pessoas comuns. Daquele lado, os heróis da história, os reis e generais. Do lado de cá, as mulheres, imigrantes
e marginais. Burke, ele diz que as escolas, universidades e outras instituições similares consideram a experiência das pessoas comuns como inacessível ou sem importância, que elas não são vistas como um problema histórico, mas como um dos problemas que o governo tinha que lidar, tá? Então, as pessoas comuns aí, elas estavam realmente a parte da história, né? Na realidade, era mais um problema a ser resolvido pelo governo. Ou seja, as pessoas comuns são as ignoradas pela história tradicional, pautada pela resultante das ações dos grandes homens, notadamente os poderosos políticos e militares. No entanto, a história também é feita de pessoas comuns, a partir de suas ações e realizações cotidianas, de seus costumes, experiências e vivências, passados por gerações e gerações. Aí a gente pode lembrar aí das crianças, dos jovens, das mulheres, dos negros, das negras, dos escravos, das escravas, dos professores e professoras, da grande massa de trabalhadores e trabalhadoras, formais ou informais. E essas pessoas aí, eu inclusive inseri aqui o termo minorias, tá? Porque a história das pessoas comuns, ela remete às minorias, né? Que são as mais discriminadas, são as pessoas mais discriminadas. Entre elas estão os idosos, os jovens, as crianças, os deficientes físicos ou mentais, os dependentes de drogas, as mulheres, os negros, os índios, os grupos religiosos, né? Ou seja, todos esses temas aqui são trabalhados nessa tese, são trabalhados nesse estudo, né? Os grupos religiosos, sobretudo os de matriz africana, os iletrados, os pobres, entre outros. A gente pode lembrar a história do Brasil, né, de grupos que foram escravizados, explorados e ridicularizados. Ou seja, sofreram discriminação, tá? Racismo e preconceito. E essas coisas arbitrárias ainda permeiam ainda no nosso meio social, né? Mesmo com as leis que proíbem todo e qualquer tipo de discriminação contra as pessoas no que diz respeito à raça, etnia, religião, sexo ou quaisquer outros tipos de diferenças, né? Então, esse tema, meus colegas, esse tema é um tema muito abrangente, né? Ele sugere, assim, muitos questionamentos, né? Diversos questionamentos, né? Muitos pontos de vista, tá? Aí eu dividi aqui, fiz alguns questionamentos exatamente para apontar alguns pontos de vista, né? Em que momento, por exemplo, em que momento ocorreu a inserção das pessoas comuns na história, né? Então, o apanhado que a gente fez, que durante a Idade Média não se tinha essa preocupação com a pessoa comum, né? Então, a partir do século XVIII, se começa a pensar, se intensifica mais no início do século XX, 1929, com a Escola dos Análises, e fecha em torno de 1960, né, com os marxistas, né, os ingleses marxistas, né, a partir de Hill, Hobsbawm e o Thompson, né. Aí eu pergunto, qual historiografia leva o crédito dessa inclusão? A francesa, a alemã ou a inglesa? Então, eu destrincho aqui as categorias que a Escola dos Análises vinha trabalhando, que a escola inglesa vinha trabalhando, né? Os conceitos, né? Aí continuo
querendo saber quais são as categorias de indivíduos que passaram a ser campos de investigação histórica. Porque até então, né, nenhuma pessoa comum, pobre, indigente, idoso, criança, até então não se tinha a preocupação em cima deles, né, nem história sobre eles, né? Como eu estava conversando com o professor Emanuel, lá da Bahia, ele dizendo, Joel, esse povo não tem escrita, não tem história. Então, se a gente quiser saber alguma coisa deles, dos índios, dos negros, a gente tem que ir ao locus e visitar, tem que ir lá fuçar, perguntar, questionar, né? Por quê? Porque não existe uma história sobre eles, né? Até tem, mas aquela história que é oficial e tudo, né? Não é aquela coisa que a gente coloca como um real, né? Sem tapume, sem escamoteamento. Aí eu vejo aqui, também trabalho a parte de recursos teóricos metodológicos que sustentam essas pesquisas, né? Então a gente vê tanto no conteúdo da história das pessoas comuns, que a história oral, né, é a principal ferramenta utilizada para esse tipo de pesquisa. E eu constatei que nas dissertações e teses, a tradição oral também é muito forte, muito forte. Então, por isso, eu coloquei eu sugeria esse questionamento aqui, esse tópico, sobre a parte metodológica, os recursos metodológicos da pesquisa. Aí, em alguma parte lá, quando eu começo a mostrar a metodologia, aí eu falo um pouco sobre essa história oral, né? Então, todo esse questionamento, eles estão conectados com o fator histórico, com o estudo das escolas e as ferramentas históricas. Quanto ao fator educacional e a linha de pesquisa estão ligadas à perspectiva da educação. Ou seja, eu saio do polo histórico e passo para o polo educacional. Aí eu pergunto, por que pesquisar as pessoas comuns, né? O que elas podem oferecer? Que ligação essas pesquisas se estabelecem entre as pesquisas que tratam das pessoas comuns e a história da educação? Qual é a ligação que tem a história dessas pessoas com a educação? Ou seja, isso daí eu vou ver exatamente na analogia que eu faço entre a história delas e a nossa produção no NIME. Tá? Exatamente essa ligação, esse fio de Ariadne é que está no NIME, na história da educação. E, uma vez que eu faço parte do eixo das tecnologias digital, do professor Rogério, então eu puxei também o uso de novas tecnologias. É compatível com as pesquisas sobre as pessoas comuns, né? Até que ponto a gente faz um trabalho sobre elas a partir da internet, a partir das redes sociais, né? Mas o que se viu é que apenas um trabalho, que foi o da Bruna Mota, né, sobre a pornografia, né, dos alunos na escola, que ela pôde pesquisar na internet pessoas comuns, né? Nas outras pesquisas, naturalmente que se usa a tecnologia digital, virtual e tudo, mas não para captar histórias dessas pessoas, né? E a Bruna, ela conseguiu um grupo dessas pessoas, que tem um grupo lá, né? Que, se eu não me recordo, mulheres me cuidam aqui, alguma coisa desse tipo. E ela fez uma pesquisa em cima dessas mulheres, né? Que denunciavam, que debatiam na rede social, né? Que
as redes sociais eram muito usadas por esses alunos para fazer a pornografia de vingança nas escolas, né? Um trabalho muito bacana dela. Então, eu entro com essa questão das tecnologias que a gente utiliza hoje. E essas questões, né, a gente, para poder chegar até onde nós chegamos com os trabalhos do NIME, então, como eu falei para vocês, a minha partida foi da história da Idade Média, tá? Onde se predomina a história cristã, onde a preocupação era com os feitos de Deus, com a vida dos santos, né? E outros gêneros historiográficos se ocupavam com os acontecimentos políticos e militares, né? Eles colocam aqui gênero historiográfico porque a história propriamente, a história como a gente conhece a história hoje, né, ainda não existia, né? Então, a história era mostrada, apresentada, era vista através de crônicas, né, gêneros historiográficos, né? E verifica-se nesse período que é um olhar universal da humanidade, né? O devir humano era a grande preocupação, as guerras, os grandes feitos dos grandes homens, né? Essa era a grande preocupação desse período medievo, né? E, com isso, as especificidades e subjetividades das pessoas comuns, tá? Não existiam, tá certo? O que valia era o quê? Era a interpretação dos desígnios divinos, né? Esses desígnios divinos, eles antecediam a investigação das razões humanas, dos aspectos morais, né? E os espirituais era a grande bola da vez, né? Eram os planos divinos sobre a humanidade. E eu cito, desse período, como me alertou o meu amigo Carlos Augusto, né? Que não era melhor filósofo do que escritor. 2 filósofos cristãos, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, foram 2 grandes filósofos, né, importantes para a manutenção da doutrina da Igreja, né, e do pensamento histórico dominado pela providência divina, né, na época. No entanto, surgem alguns movimentos intelectuais, né, com os olhares humanistas e renovadores, em oposição aos valores católicos da Idade Média, né? Aí é onde eu trabalho, aí eu começo a trabalhar aí o Renascimento, né, caracterizado aí pelos ideais grecos-romanos, né, da antiguidade greco-romana, e voltado para o desenvolvimento do humanismo, através da cultura e da arte, né? E o posicionamento do homem no centro do mundo. Essa era a grande característica do Renascimento. Tais pensamentos eram defendidos por filósofos, artistas e cientistas, né? E eu cito o Maquiavel, Da Vinci, Michelangelo, Copérnico e Galileu, né? A gente pega a parte da arte, pega a parte da ciência, né? E coloco como um dos principais Maquiavel, né? Foi um dos primeiros a elaborar a reflexão sobre a história, né? Porque aí, uma vez que a gente está dentro de uma perspectiva histórica, aí eu citei Maquiavel exatamente porque ele foi um dos primeiros, né? Na perspectiva humanista, na qual defendia a ideia de liberdade e participação das camadas populares no poder. Olha aí, já nesse período aí, Maquiavel já tinha essa visão aí da participação popular no poder. E, em seguida, vem o Iluminismo, né? Que é um movimento conhecido como Ilustração, né? E ele, igualmente ao Renascimento, né? Ele refuta a fé, a superstição e os dogmas religiosos, né?
o que é que ele coloca, a autonomia, né, da ciência e da razão. Então, o iluminista, ele se envereda aí pela ciência e pela razão, né? Envolve alguns filósofos, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, na França, o Kant na Alemanha, Isaac Newton e Locke na Inglaterra, né? E eu destaco aqui o Kant, afirmava que o homem iluminista havia alcançado a maioridade e tornara-se dono de si, confiante em sua capacidade racional e passaria a recusar toda autoridade arbitrária. Ou seja, o homem aqui já não dependia mais do poder divino, da providência divina, né? Ele já tinha alcançado racionalidade, a maioridade, né? Já era dono de si, tá? E entre os movimentos, eu termino aqui com o romantismo, né? O romantismo estava implicado com as artes, com a filosofia, com a política, né? Centrado no indivíduo e no nacionalismo, né? E entre os representantes do ideal romântico, eu coloco aqui o Gottlieb Fichte e o Friedrich Schelling, alemães, e o Jules Michelet, francês, né? Ele foi o destaque do romantismo político na história. Vale destacar que, em meio a algumas críticas, esses movimentos, eles, notadamente o iluminismo, né, eles foram essenciais na fomentação de questionamentos pela filosofia da história, né, que é, cronologicamente, é o que se segue a filosofia da história, né? Exatamente na transição entre o século XVIII e século XIX, já lá no final do século XVIII, tá? Surgem as ideias do devir material, né? Antes era o devir humano, né? Agora é o devir material, a evolução das espécies e o progresso dos seres humanos, né? Essa era as ideias dos filósofos da história. Nesse contexto, são levados em conta pensamentos de Kant e Hegel, né, na primeira metade do século XIX. Contudo, na segunda metade do século XIX, né, a gente começa também a ver, né, a intenção de descobrir um sentido para a história e a cientificidade dela, né? Aí surgem, aí no palco histórico, né, figuras como o Leopold von Ranke, Comte e Marx, né? Eles envolvidos com a objetividade do domínio da história, né? Aí, exatamente aí que começa as teorias da história, né? E a partir disso é que realmente começa a preocupação, né, sobre as pessoas comuns, começam a enxergar as experiências, as vivências dos homens e das mulheres, né? Já começa a se descobrir mais as crianças que eram vistas como animaizinhos e como objetos né, de brincadeira e tudo, né? Aí, no século XX, tá, que surgem as tendências, novas tendências da historiografia, né, notadamente na França e na Inglaterra, né, que eu coloco aqui do lado francês a Escola dos Análises, fundada em 1920, né, nos anos, o Marc Bloch e Lucien Febvre, com o objetivo de agrupar em torno de si novos temas e novos objetos esquecidos pela história tradicional. É exatamente aí que começa eles pensar nas mentalidades, né, na parte cultural e nas mentalidades. Tá? Do lado inglês, a escola marxista, associada aos nomes de Hobsbawm, do Hill, Christopher Hill e do Thompson. Então, o pensamento, né, não estava
em harmonia, nessa época, não estavam em harmonia com a história oficial, né? Então, por isso, eles precisam, eles começam a se ocupar, né, com os valores e crenças e as formas da ação histórica com os setores populares, né? Aí que eles realmente pedem a participação do povo, né, nos movimentos sociais, né? Na França, por exemplo, na França, os análises, né, os historiadores colocam que foi uma revolução historiográfica no século XX, né? Porque eles tinham o propósito de escrever uma nova história, né, que ultrapassassem os limites da historiografia vigente, né, da época, né, voltada para a política e aos grandes acontecimentos, né. Para que isso acontecesse, o que é que eles fizeram? Eles se apoiaram, se apropriaram de métodos e conceitos de outras disciplinas das ciências humanas, né? É o que nós chamamos de interdisciplinaridade, né? E eles se apoiaram na geografia, né, na sociologia, na psicologia, na antropologia, entre outras, né? Geografia humana também, que foi uma contribuição do Fernando Brodel, mais para frente, né, já na terceira geração, tá? E na Inglaterra, a produção intelectual desse grupo de historiadores, que eu já citei, né, apontavam para o estabelecimento das ideias da história social e da história vista de baixo, né, com o envolvimento dos movimentos populares. Esse era o fator importante e ativo, né, do processo histórico, né? Ou seja, eles queriam valorizar, eles buscavam valorizar a experiência das pessoas comuns e de todas as atividades dessas pessoas, né? Esses movimentos teóricos têm sido mote para as pesquisas dos núcleos de história da educação, dos programas de pós-graduação em educação, né? Fomentando e enaltecendo a educação como recurso de investigação e transmissão, propagando os saberes da massa que saiu do sótão ao porão, né? Esse é o termo que a Escola dos Análises usou quando surgiram as histórias dessas pessoas, que elas do sótão para o porão, e os ingleses usavam a história vista de baixo, né? Então, eu termino essa parte aqui exatamente colocando o nosso programa, né, o nosso núcleo, né, de educação, né, que fomenta e enaltece a educação como recurso de investigação e transmissão, propagando os saberes da massa que saiu do sótão ao porão. Rogério? Está ouvindo? Ok. Ok. Quer que eu me estenda mais um pouco? Tá bom, rapaz, tá bom, por mim tá bom. Tá bom, né, Gerardo? Pode concluir, tá ótimo. Então é isso. Quer concluir? Não, eu acho que eu concluí aqui exatamente nessa parte aqui, tá? Eu posso até aqui, Gerardo, Rapaz, diga. Rapaz, a tua internet caiu e tu se virou nos 30. Mas eu vou passar a palavra agora para a professora Carla. Chegou a hora da banca fazer suas observações. Né, Ok. Carla? Certo, tudo bem. Posso fazer. Fico com com a câmera desligada mesmo, quer que eu ligue? Não, liga a câmera, mas o restante do pessoal pode ficar desligado. Tá, ok. Eu vou desligar, inclusive, meu áudio, mas pode avançar. Tá, ok. Inicialmente, quero agradecer ao professor Rogério e ao Joel pelo convite de participar da banca. Ler esse trabalho traz umas memórias gostosas da época de estudante do NIME, né? E que tão recentemente fiz parte, e foram momentos muito de aprendizagem gratificantes mesmo.
quero dizer que, Joel, parabéns pela sua tese. Você fez um salto muito grande do primeiro documento, primeiro material que você enviou, até esse final, né? Ele tem, assim, mostra realmente quanto você amadureceu nessa caminhada, né? E a sugestão do professor Carlos Augusto com a questão das imagens traz esse momento bem para próximo da tese mesmo, né? Do NIME em si, das orientações, das vivências de cada tese e dissertações produzidas pelo NIME durante esse percurso que você pesquisou, né? Então, assim, foi uma evolução grande mesmo no texto. Tenho muito poucas observações a serem feitas nesse primeiro momento, porque a maioria eu vi que foi contemplada da vez que você colocou, tá? A minha primeira observação está no seu resumo, que você apresenta muito bem, mas eu acredito que nas palavras-chave você poderia inserir o núcleo de História e Memória da Educação. O NIME, você traz quase 3 capítulos sobre ele, e ele não entra, né? Você fala bem dele no resumo, mas você não apresenta esse momento na palavra-chave. Ela faz, no meu ponto de vista, NIME faz parte da sua palavra-chave também. Outra questão, aí já é mais de organização mesmo, você traz a lista de ilustrações, só que você colocou quadros, tabelas, figuras, fotografias, separar, tá? Nesse primeiro momento, porque do jeito que tá, você está trazendo todos como uma coisa só, mas aí é questão mais de organizar, né? Botar a lista de ilustrações, de tabela, de quadros, né? Separar esse formato. Na introdução, você acrescentou muito bem a questão do aspecto sobre a coleta de dados informal, né, dos colegas participantes do NIME, mas eu acredito que na metodologia você faltou trazer uma fundamentação teórica sobre essa metodologia da pesquisa voltado sobre esse lado virtual, né, esse momento virtual, em que você poderia ter trago, eu tenho até Ian, né, que fala sobre a questão das metodologias virtuais, nesse momento que eu senti falta na introdução foi esse aspecto. Já no capítulo 2, 3 e 4, nos capítulos 2 e 3, a gente tinha feito aquelas observações que estavam faltando ter mais consistência, e eles foram contemplados nesse primeiro momento, aí nessa parte você contemplou o capítulo 4 desde o início, eu já achei um capítulo muito bem escrito, e coisa que ele está. E o capítulo 5 adorei, né? Você conseguiu trazer falas de pessoas, professores, dentro da questão do próprio NIME. Você falou muito bem sobre os livros, você trouxe a questão um pouco da história do NIME sobre essas questões, mas eu senti falta de uma questão mais cronológica sobre a questão dos eventos. Eu fiquei algumas vezes à frente da organização do site até 2015, e eu tenho essa questão mais cronológica sobre um resumo dos eventos, né? Do primeiro, que aconteceu, no segundo, onde foi. Então, isso eu vou lhe passar, já até separei, e vai ficar faltando somente a informação de 2016, que foi o último evento do Oeste, Anime e Cinecgel juntos, né? Então, no meu ponto de vista, falta essa questão ser acrescentada. Você fala sobre os eventos, mas não traz quando começou, de que forma. Então, esse único parágrafo, acho que um parágrafo, dá para você contemplar essa questão, tá? No capítulo 6, eu só te aconselho a padronizar as cores das tabelas. Eles têm umas marrons, outros está em verde, outros está em laranja, e outros em cinza.
coloca tudo numa cor só, que você está trabalhando com verde, fica tudo verde, se está com laranja, fica tudo laranja, porque ficou um pouco colorido, principalmente no capítulo 6. Carla, eu já deixei todos eles preto e branco. Ah, ótimo. Porque quando eu recebi, ele estava colorido. Aí eu coloquei a padronização das cores das tabelas, dos gráficos, para ficar uma cor só. Inclusive aqueles quadros que já vem com cor, eu retirei as cores, deixei tudo preto e branco. Ótimo, porque fica mais fácil de visualizar. E Exato. O capítulo 7, você deu um salto incrível nele, né? É o capítulo que traz sobre as teses, sobre as dissertações. Você deu um salto da primeira versão que eu tive acesso até esse, em acrescentar as imagens, acrescentar as falas realmente dos autores, né? Apresentar também alguns trechos da tese, apresentar imagens da tese, mas o que eu achei, assim, foi muito bom. Só que, e diferente da primeira versão que você encaminhou, você trouxe um fechamento. Nesse aspecto, eu já senti falta desse fechamento voltado mais desse lado, né? E eu também senti falta daquela sugestão que eu lhe dei, da sua visão de como pesquisador em realizar essa pesquisa no meio da pandemia, né? Como é que foi, qual foi os seus desafios, quais foram as dificuldades, né? O que lhe ajudou nesse momento? Tudo isso eu acho que vai acrescentar mais esses pontos na sua tese, trazer essa visão de você como pesquisador, como autor, nesse momento de pandemia, né? Mostrar esse diferencial, que eu acredito que não foi fácil para ninguém, esse momento de pesquisa e de escrita, mas seria bem interessante apresentar esse aspecto dentro da tese. No demais, parabéns, ver questão de ABNT, ver questão de algumas letras que a gente acaba digitando e vai comendo, um S aqui, outro lá, mas fora isso, está muito bom. Parabéns mesmo. Obrigado, Carla. Com relação ao destaque do trabalho virtual, eu acho que no início aqui do capítulo aqui, quando eu pego os depoimentos das pessoas, então eu já destaco ali, antes de colocar os depoimentos, eu já destaco exatamente essa parte pandêmica aí, com relação à importância das redes sociais. Eu não sei Foi. Você colocou no capítulo 6, né? Até no capítulo 6 você é mais ou menos traz isso. Essa ideia. Não, assim, o que eu acho é você falar nesse ponto de como você, o autor, né, o pesquisador nesse momento, como você se sentiu nesse momento da escrita da sua tese, quais foram as dificuldades em relação a só fazer esse fechamento, né? Porque ficou um fechamento em relação ao restante do capítulo 7, ele ficou muito brusco, vamos assim dizer. Então, tendo esse tratamento na hora de fechar, fica mais interessante. Capítulo 7 aqui as considerações finais, né? Não, antes das considerações. Porque a forma que você finaliza nele, você dá uma ideia de que está faltando alguma coisa. Aquele primeiro fechamento, ele tá bom, que você tirou até aquela informação na primeira versão. Ele já dava essa ideia de conclusão esse ponto. Mas aí é como eu te digo, nesse momento aqui não, nesse momento você deixou uma leitura faltando alguma coisa para concluir. Certo. Aí eu acho que é nesse ponto aí que eu devo trabalhar, Isso, né? Certo. Aqui já no final, né, Carla? Aqui, isso, bem no finalzinho mesmo. Dentro desta visão, o NIME, de acordo com seu objetivo, desenvolver um amplo projeto, é isso, né? Isso. Eu posso fechar esse capítulo aqui com
essa minha dificuldade ou não desse tempo, né? Pronto. Exatamente. Tá certo. Beleza. O demais tá ok. Eu agradeço muito. Ok. Então, Ok, agora eu vou passar a palavra para o Luiz Távora. Obrigado, Carlos. Professor Luiz. Eu que agradeço. Obrigado, Carla. Sou eu? Professor Luiz, fique à vontade. Vocês estão me ouvindo? Estou, Luiz. Sim, muito bem. Eu vou aumentar um pouquinho só para mim, tá? Ouvindo muito bem. Pode continuar. Não dá para falar. Olha, Rogério, primeiro, minha gratidão por ter sido convidado para essa banca. Eu agradeço muito ao Rogério, meu querido amigo. Agradeço também ao Joel Magalhães, que nos brinda com esse trabalho tão importante para todos nós. É um prazer estar aqui nessa banca. Encontrar aí no público a jovem doutora Tânia Sucupira, admirável, recentemente doutora, e aos meus queridos amigos Gerardo Vasconcelos e Carlos Augusto Viana, grandes amigos, queridos. E aqui a minha missão hoje é muito simples, porque eu tenho que ser honesto com você. E o que é que significa a gente fazer a primeira qualificação e a segunda da que eu participei? É sugerir que o trabalho melhore, seja aperfeiçoado e tenha uma boa conclusão. E você, Joel, parece que você era um jogador de baralho que tinha carta guardada na manga, sabe? Você estava guardado, escondido, podia dar defesa. O seu trabalho cresceu muito da última defesa, que foi recente para cada qualificação para hoje. Hoje ele constitui um todo. A gente consegue ver o começo, o meio e o fim, e você cumpriu tudo que nós pedimos, e praticamente eu vou dizer o que foi que eu pedi, que você cumpriu muito bem, a meu ver. Primeiro, o seu tema tem um grande valor, uma grande importância, a história das pessoas comuns, aquelas pessoas que não têm visibilidade, que não são reconhecidas, não têm nome, os anônimos, os capoeiristas, os favelados, os bêbados, os loucos, muitos grupos sociais excluídos, os explorados de maneira geral, que são os grandes, talvez os grandes do mundo. Então, alguém está falando? É meu filho aqui que está... Tudo bem. Posso continuar? Pode sim, eu estou... Eu estou com o som muito baixo e não quero mexer aqui agora, viu? Realmente o teu som tá baixo. Tá, deixa eu ver se eu ponho aqui. Melhorou? Fala aí, fala. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Foi? Deixa eu ver aqui. Vou tentar falar mais alto também. Bom, ok. Então, Joel, você primeiro escolher as pessoas excluídas. Isso é uma grandeza enorme de espírito de sua parte. Quando hoje a população está totalmente abandonada pelo governo, mais do que abandonada, perseguida, desprezada, entregue à própria sorte. Então, no desemprego, na pandemia, na doença, na morte. Então, Joel, parabéns pela escolha das pessoas excluídas. Então, eu queria destacar aqui do seu trabalho, primeiro, o seu resumo. Certo? Seu resumo está muito claro. Quando a pessoa vai olhar na biblioteca as teses, ou no site das bibliotecas, ela vai ler o resumo para ver se aquela tese interessa. E a sua tese abre uma porta imensa para quem quiser estudar historiografia, particularmente a historiografia que nós fazemos no NIME.
Então, veja, eu destaco seu resumo, concordo com a Carla, seu trabalho tem 8 capítulos, poderia ser condensado em 4, mas está muito bem assim, é seu estilo, fazer capítulos menores, mais objetivos. Acho que aqueles primeiros capítulos, o capítulo 2 sobre a história cristã e o capítulo 3 sobre a teorização da história, eles poderiam nem estar na sua tese, mas eles são um luxo teórico, vamos dizer assim. É um acréscimo teórico, que pode ser colocado para qualquer curso de quem estude historiografia e a história, a epistemologia da história. Então, parabéns, Joel, por esses 2 capítulos. Eu lembro que Tolstói, que Lukács fala de uma corrida de cavalos em 2 livros. Um no livro de Émile Zola e outro no livro de Tolstói. E diz, olha, a corrida de cavalo no livro do Émile Zola é fantástica, extraordinária. Mas se ela não tivesse no livro, ela não fazia diferença, porque ela não na trama. Mas a corrida de cavalo no livro do Tolstói é central, porque ela muda, ela faz uma revolução na trama. Entre Bovary, Charles Bovary e o amante da esposa, Emma Bovary. Então, veja, meus parabéns. Então, aí o seu trabalho cresce muito no capítulo 5, quando você entra no Nile. E concordo com a Carla, do 6, do 7 e do 8, ele toma corpo, toma forma, nossos colegas falam, os livros falam, você muito feliz no depoimento. Como é que eu vou ligar o microfone aí com... A vizinhança aqui com o cachorro. Desliga o microfone, Joel, aí fica mais Pode fácil. ligar, Joel, se você quiser. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Perfeito. Sim. O retorno aqui está ruim, não quero mexer. Certo? Então, eu resumo. O que é que eu poderia fazer de breves sugestões? Valeu, Tânia. Breves sugestões. Primeiro, na minha fala, está muito fiel, eu só pedi dizer a você que você colocasse que na biografia, deixa eu procurar aqui, na biografia da Gildênia, colocou o nome da Gildênia Moura na bibliografia da professora, só se encontrar aqui. Clotilde. Isso, na página 60. A biblioteca da Francisca Clotilde, colocar que foi a professora Gildênia Moura que construiu essa biografia. Também acrescentar a professora Joana Maria de Souza, que foi biografada pelo Roberto Xavier, sob minha orientação. Você poderia acrescentar, eu falei, mas eu acho que não enviei o arquivo, e se você quisesse acrescentar também o nome dessa biografia dessa pessoa que nasceu em 1964. São essas 2 sugestões de acréscimos. Tá? Parabéns pelo relato, professores da página 59. E aí você, outra sugestão da fala do professor Carlos Augusto, que está aqui, você colocar um pouquinho a data da vida do professor Antônio Girão Barroso, que ele biografou, que para quem não conhece a história do escritor, se situar um pouco na história, na fala do professor Carlos Augusto. Apenas sugestões. Parabéns pela entrevista, você dá voz a vários de nós, e você segue uma metodologia de ser fiel à nossa fala, como nós falamos. Eu, Carlos Augusto, Gerardo, Emanuel, Rogério, vários colegas que estão aí, Tânia, que está aqui, Carla, tudo que nós falamos, você é fiel e você comenta no final aquilo que nós dissemos. Parabéns pelas suas 16 figuras e 12 fotografias, tá? Das quais o professor Elmo é um dos mais fotografados. O professor Elmo está aí com a sua grandeza, nas suas defesas, nas suas bancas. Então, veja, você faz a história das pessoas sem voz e sem vez. Joel, eu lhe parabenizo pelo seu trabalho. Quem viu seu trabalho há semanas atrás não podia imaginar que você chegaria onde você chegou. Nós saberíamos que você podia chegar aqui, mas o trabalho estava muito ainda desarrumado. Você desarrumou, e tudo que eu lhe pedi, Carlos Augusto me pediu para colocar fotografias, e eu lhe pedi para fazer depoimentos nossos, perguntar como é que nós fizemos nossas pesquisas. Você fez isso muito bem, recuperou os encontros, recuperou as coleções,
os livros, mostrou capa de livro, selecionou dos melhores livros. Sugiro apenas, talvez, das suas referências, você não citou alguns de nós, algumas obras de nós, professores do NIME. Lembraria que é um crescente estudo sobre literatura que eu fiz, eu sou o Paiva Neto, faz sobre literatura de cordel, eu também faço sobre literatura de cordel, talvez mencionar isso em algum lugar que eu esqueci de dizer na minha fala, tá? Mas colocar isso também. E talvez as suas referências, colocar algumas obras de outros de nós, a boas referências do professor Gerardo, muito boas referências, mas colocar algumas obras do professor Carlos Augusto, do Ari, algumas outras obras dos nossos colegas professores, se for o caso, tá? Joel, isso é um grande dia de uma pessoa que fez um grande trabalho de revelar o nosso grupo modesto, mas como dizer, modesto, mas valoroso, brioso grupo de pesquisa, linha de pesquisa, com inúmeros pesquisadores de nova diversidade do NIME. E você nos relaciona com as tendências historiográficas francesa, inglesa, com muita precisão e qualidade teórica. Joel, meus parabéns. Eu não tenho nada mais a acrescentar, fiz apenas breves sugestões, você pode incorporar. Parabéns ao seu orientador, ao seu co-orientador, professor Roberto Xavier, e siga em frente com o seu próximo, com a publicação de artigos a partir da sua tese, para divulgar mais ainda o NIME, e de um livro. Sugiro que o livro seja do capítulo 4 para frente. Ele seria bem próximo, ou a tese inteira, se você preferir. Parabéns, Joel, e vai em frente. Orgulhoso de você aqui, orgulhoso por você e pelo seu orientador e seu co-orientador. Muito obrigado. Ok. Rogério, deixa eu só concluir aqui com o professor Luiz, por favor. O senhor Luiz, está ouvindo? Estou lhe ouvindo. Eu tenho aqui na sua fala, né, no seu depoimento, você citou o trabalho sobre a professora Francisca Clotilde e sobre a professora Maria de Souza, não é isso? Isso. Eu esqueci da Joana Maria de Souza. Eu esqueci, acho que eu não lhe enviei. Eu escrevi, mas não lhe enviei do WhatsApp. Você poderia colocar. Tu pediu para fazer o quê a respeito delas? Que a biografia da Francisca Clotilde foi da Gildênia Moura, certo, e a professora Joana Maria foi do professor Roberto Xavier. Você também menciona uma pesquisa do professor José de Barcelos, também colocar que foi da professora Adriana Mádia Feitosa, que está construindo essa pesquisa. Apenas sugestões na minha fala, viu? E não são falhas suas, foram mais minhas, que eu não lhe enviei direito o arquivo quando dei a entrevista. Tá, eu gostaria só que você me dissesse o nome da aluna que fez do professor José de Barcelos. Tá bom, tá fazendo. Adriana Mádia, com M, Mádia Feitosa. Adriana Feitosa. M-A, acento no A, D-I-A? M-A-D-J-A. M-A-D-J-A. Mádia. Pronto. Adriana Mádia Feitosa. Feitosa? Isso. Está biografando o professor José de Barcelos e a Escola Normal. Certo, pronto. Era só isso que eu precisava do nome dela, que eu tive dúvida. Perfeito. Com relação ao Mátia. Tá bom. Mas eu vou acrescentar aqui, tá bom? Maravilha. Obrigado, professor. Professor Carlos Augusto. Presente. Palavra, muito obrigado. Agora a vez do professor Carlos Augusto. Bom, boa tarde, meus amigos, outra vez. Bom, o que a Carla falou, uma boa parte estava das minhas considerações, uma boa parte estaria nelas, então já ficou isolado, né? As minhas observações estão mais concentradas no plano da construção da tese. É só uma questão puramente de edição. Então, por exemplo, na página 17, existe uma citação, Brasil 2006, 67. De acordo com a norma, ela deveria estar em destaque no corpo 10, porque ultrapassa 3 linhas. Você está vendo aí? Na página 17.
É só uma questão formal, porque vai para a biblioteca e a bibliotecária pode fazer algum cri-cri com isso aí. Certo? Na página 29, nós temos o mesmo problema. Na única citação que existe dessa página. Ela ultrapassa 3 linhas, portanto, ela não poderia estar dentro do texto, mas em destaque. Nas páginas 55 e 56, aliás, na página 38, vamos agora para as questões da citação. Então, na página 38, aqui é só uma questão de formatar, certo? Quer dizer, não há o espaço. Eu não sei se é porque você mandou ainda no Word, e o Word altera. Ele altera a configuração. Mas a citação, por volta de meados do século XVIII, ela não tem a separação entre o final da citação e o começo do texto. Não sei se é porque você enviou o Word e desconfigurou, não é? Bom, o mesmo acontece nas páginas 42. 42 tem um problema de edição apenas, porque a Segunda Guerra Mundial ela fica com 2 linhas só. Então, se você der um Enter, ela vai para outra página normalmente editada. Está acompanhando, Joel? Não, você está sem microfone. Eu tô ouvindo, mas não estou compreendendo o que você está querendo. É porque as páginas... A citação que começa na página 41, ela só tem 2 linhas. Se você der um Enter, ela passa para 42. É tudo questão página 41? Mesmo. No meu, veja bem, pode ser questão do Word. Você enviou por Word, ele pode ter desconfigurado. Eu já havia identificado um aqui, tá? Sim. Mas esse que você está falando aí, página, é porque é o seguinte, eu acho que a página que você já está aí já mudou na minha aqui, entendeu? Ah, então tudo bem. Não, se você sabe que não tem problema. Não, mas eu já identifiquei. Obrigado, eu já identifiquei. Mas eu ainda vou fazer uma leitura geral ainda. Certo? Isso é para evitar qualquer problema lá na biblioteca, certo? Mas eu já anotei aqui com relação às citações aqui. Para eu não ser muito repetitivo, eu vou para a página do capítulo 5, foi o capítulo que eu fiz a sugestão. Aí o que é que eu estou percebendo? Eu não sei se eu estou com a razão. Mas qual é o capítulo? Razão, então, qual é o capítulo? Do NIME. É o capítulo do NIME. É o capítulo 5º. Que é o Núcleo de História e Memória da Educação, Memórias Individual e Coletiva. Então, o que é que eu encontrei aqui como problema? Na página 57, você tem uma fotografia que está assim, ó, fonte, grupo do NIME, Facebook 2015. Está localizando? Tem até a foto da Butão, da Carla Butão. Ah, tá. Tudo bem. Certo. Qual é o problema que eu encontrei aqui? Não sei se eu estou correto. Eu estou seguindo a norma da edição jornalística. A gente coloca as informações da foto exatamente após a fotografia. Porque uma pessoa que quiser apenas olhar a foto, por exemplo, se ela não vai ler a tese, ela vai só observar as fotos do NIME para ver se conhece alguém, ela não vê o nome das pessoas. Porque você colocou embaixo, ó, ele construiu um parágrafo. Você coloca assim, ó, na figura acima, durante uma reunião com membros do NIME, temos a doutora Francisca Carla Butão Aranha. Isso aqui deveria estar exatamente antes da fonte. Certo. Está entendendo? Okay. Você pode até depois fazer um texto aqui, se quiser. Correto? Isso aí vai para todas as fotografias, todas as demais, viu? Ó, qualificação, ó, na qualificação de fulano, aí pronto. Aconteceu isso, aí está aqui.
Aí você devia ter colocado, antes da fonte, Camila Saraiva de Matos e a professora Lia Machado Fiuza Fialho. Aí você faz com todas as fotografias, não vai lhe dar trabalho. Pelo menos, pelo menos a apresentação das pessoas, né? E das ilustrações. Não, é o seguinte, quando você coloca uma fotografia, eu estou falando em termos de jornal e de revista, viu? Quando você põe uma fotografia, você coloca o nome das pessoas que estão na fotografia, na sequência, da direita para a esquerda, esquerda para a direita, certo? É mais ou menos assim, orientando. Aí fulano, fulano. Aí bota fonte. Grupo do NIME, Facebook 2015. Beleza. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, se eu quiser, eu vi aqui NIME e, por acaso, eu fiz um mestrado em educação, um doutorado, não era do NIME, mas eu conheci as pessoas. Aí eu quero ver quem é essa aqui. Eu conheço uma, mas não sei quem é a outra. Porque eu não estou interessado no texto. Está entendendo? Estou interessado. Na bonitona. Certo? E você deve colocar também o texto para uma revisão. Porque eu também... eu tenho a minha revisora. Porque eu escrevo sem fazer revisão. Então, eu engulo um S, engulo um Z. Então, na página 77, foi onde que eu encontrei. Na página 77 tem um erro, tem um solecismo de concordância aqui, ó. Na página 60 e 57. Não sei que número? Se também será 57. Qual o número? 57? 57. Não me acho cri-cri, não, viu? Isso aqui é só porque para você ganhar, vai ganhando tempo. Será que eu copiei errado? A frase é: os anais do evento foi estruturado. E, na verdade, os anais do evento foram estruturados. Eu não sei se eu mudei aqui a... Mas você já decorou a frase, você coloca aí no encontrar, buscar, você vai ver. Os anais do evento foi estruturado. É página 77, por isso que eu não encontro. Estou na 57. Eu acho que... Bom, já encontrei. 77, ó. Você colocou aqui. É depois das fotos dos anais, Não, tem... É na página 77. 77. Tem uma foto, Centenário da Seca de 1915, na página anterior. Aí você começa, o evento Centenário da Seca, 1915. Aí, no último período, você escreve assim: os anais do evento foi estruturado. Então, os anais foram estruturados. Certo? Ok. No mais, eu estou satisfeito, porque você atendeu às observações que eu fiz. Os meus colegas já disseram tudo sobre as questões. Com muito gosto. E eu queria também só fazer uma observação sobre os seus capítulos teóricos. Eu achei muito importantes, porque eles são como uma espécie assim, de abertura para quem não é da área e, por algum motivo, se interessa por isso, mas não quer estudar de maneira profunda, investigar muitos livros. Então, ele tem uma fonte de informação muito boa e uma síntese também muito precisa do que foi cada movimento e a atuação dos autores. Eu me dei muito satisfeito. Queria parabenizá-lo por isso e agradecer ao meu professor eterno, Zé Rogério Santana, meu professor Gerardo, professor Luiz Távora e a Carla por essa oportunidade de convivência com vocês. Muito obrigado. Obrigado você, meu irmão. Obrigado mesmo. Obrigado, Carlos Augusto. Agora, professor Gerardo Vasconcelos. Sou eu. Bem, eu agradeço inicialmente o convite do meu amigo Joel,
meu amigo Rogério, saúdo os meus colegas participantes da banca, sou Casal Augusto, Luiz Tavra e a Carlinha, né, que está estreando aí nas bancas. Prazer enorme revê-los, e é interessante esse reencontro com a história, né, que de algum modo eu colaborei, e você vê a forma como isso foi retratado, né, numa tese de doutorado. Então, parabéns ao Joel, eu já adianto isso, né, pela coragem de encarar esse desafio, né, que eu acho que, de algum modo, todos nós gostaríamos de escrever, todos nós gostaríamos de ter feito isso que o Joel fez, né, essa coisa do olhar de dentro e olhar de fora, né, o olhar de dentro por alguém que também é de dentro do grupo, né, enfim. Assim, inicialmente, é claro, não vou nem entrar nesses detalhes, acho que o Carlos Augusto já tocou, a necessidade de fazer uma revisão para parar algumas arestas que tenham ficado, porventura, né? E a normalização, porque geralmente a maioria dos trabalhos, a maioria não, eu diria quase 100% dos trabalhos que têm ido para a biblioteca têm voltado. Eles estão extremamente meticulosos, né, com os trabalhos, certo? Então, seria legal já mandar o trabalho bem organizado, bem redondinho mesmo para a biblioteca, né? Quando você for fazer o depósito do trabalho. Mas vamos lá. Bem, assim, eu acho que essa discussão que ele parte da Escola dos Análises, que deu a ele todo o suporte, eu acho que ela está bem articulada, né? O que ele está se propondo, o que ele se propôs a fazer, acho que ele faz com muita propriedade, embora eu achei tão quanto desnecessário essa parte aí, esse capítulo sobre a historiografia cristã, mas é como diz o Luiz Távora, é um luxo, é um algo a mais. Não desmerece o trabalho em nenhum momento, né? Sobre o trabalho em si, eu acho que ele apontou bem aqui a coisa, nesse recorte das pessoas comuns, que é muito próprio do NIME, ganhou muita força essa discussão. Pelo menos os meus orientandos, quase todos, foram nessa linha. E aí eu senti falta de um aspecto que era muito interessante para o NIME, e que ele ficou um pouco fora do trabalho, se não totalmente, que era esse lugar paralelo que existiu no NIME em relação aos eventos, às festas. Talvez desse até um trabalho à parte isso. Os lançamentos dos livros, os lançamentos, em alguns casos, eram festas, era uma discussão à parte. Não só lançamentos, por exemplo, algumas defesas, inclusive. Por exemplo, a defesa do Mário, que fez um estudo sobre o maracatu, né? E, sobretudo, sobre tem um lado biográfico também, do mestre Juca do Balaio. E o mestre Juca morreu nas mãos do Mário, no final dele, terminando a dissertação, e o mestre partindo. E ele dedica, claro, o trabalho ao mestre, e eu me lembro que na conclusão, a última frase que ele diz: descanse em paz, mestre. Mestre Juca do Balaio. A defesa da dissertação do Mário foi no teatro universitário. Foi feita dentro do teatro, né, a dissertação. E foi uma festa, como se fosse um trabalho à parte, porque além da bela dissertação que o Mário fez, teve a defesa lá dentro, com o maracatu, dentro do teatro universitário. O teatro lotado, entupido, né, na defesa do Mário. Nós fizemos questão de jogar dentro do teatro essa defesa do Mário. Então, assim, foi daria uma discussão à parte.
A defesa da Sâmia Castro, no mestrado, principalmente, que ela trabalhou com a primeira geração de capoeiristas formados pelo mestre Zé Renato, que morreu recentemente, era um dos mestres da cultura, né? Foi o formador dos capoeiristas no Ceará. Ela estudou a primeira geração de mestres, e esses mestres foram convidados para a defesa, que dava uma discussão à parte, porque eu lembro que em algum momento um dos mestres saiu de lá e questionou: a história não foi assim, não. Ele estava presente na defesa, questionou uma determinada passagem, alguma determinada abordagem que a Sâmia fazia, né? O Rui ficou assim, arregalou os olhos, né? Porque o Rui era da banca, arregalou os olhos, e o mestre falou: olha, não foi desse jeito, não. A história está mal contada aí e tal, né? Então, assim, esse embate, né, entre aqueles que viveram aquele contexto e o historiador que revisitou o contexto para interpretar aquele momento, né, meio que sacando do presente para o passado, né, porque, de algum modo, eu entendo que o presente ele fixa, o presente é ele que recorta, é ele que define. Foi o presente de Joel que fez o recorte sobre a produção do NIME e selecionou uma gama de materiais e de referenciais para produzir essa tese. Então, essa força do presente eu entendo como sendo fundamental nesse contexto, né? Lembro, por exemplo, dos lançamentos que nós fazíamos lá na reitoria da UFC, no Salão Nobre da reitoria. Eu lembro que uma vez eu botei um grupo de capoeira dentro do Salão Nobre da reitoria para fazer um lançamento do livro, e no meio do lançamento o mestre deu um pisão nas costelas do outro, que o cara arregaçou por dentro, quase passou por dentro de uma janela, dentro do Salão Nobre da reitoria, né? Algumas vezes mesclando o piano do mestre Colares com os tambores e birimbaus dos capoeiristas, né? Então, esse lugar dos infames, né? Dessas pessoas sem fama, ou que você chamou de pessoas comuns, eu fiquei extremamente feliz, cara. A defesa, por exemplo, de doutorado da Butão, ela convidou uma prostituta que fez uma performance dentro da sala do NIME. Dentro da sala do NIME, né? Me lembro disso. Pronto. Então, assim, esse lugar é como se você profanasse o sagrado. Gerardo. É como se você tocasse o sagrado pelas mãos dos infames. Gerardo. Entende? Oi? É só que a gente está gravando, é só para explicar como é que foi como é que fez a apresentação dessa prostituta, para que fique registrado, tá? Não, isso, ela fez a tese de doutorado sobre a beleza, sobre o conceito de beleza, e aos olhos das prostitutas que ela percorreu, os prostíbulos do centro de Fortaleza, e ela convidou uma dessas narradoras, dessas entrevistadas dela, para a defesa, e que dentro do NIME ela fez uma performance, né? Performance essa que ela usava, por exemplo, dentro dos prostíbulos. O que eu quero destacar com isso, né, é exatamente esse trâmite, essa passagem, nesse lugar de passagem, né, entre o infame, ou aquilo que tu está chamando de pessoa comum, né, e os que ganharam um lugar, de certo modo, no campo da imortalidade, quando passam a fazer parte de um trabalho acadêmico, ou de uma tese de doutorado, né? Por exemplo, o trabalho da Camila com travestis em situação de rua, que ela vai analisar as práticas educativas das travestis em situação de rua. E o detalhe é que a travesti... estética, né?
O trabalho, por exemplo, da Tânia Goraeb, sobretudo o primeiro trabalho, né, que você se reporta aí, né, no caso do Quilombo. Então, assim, eu acho que essa passagem, esse lugar do NIME, que ao mesmo tempo que acolhe os referenciais teóricos dos análises, né, de Peterburg, sabe, dos teóricos sobre biografia e tal, do Legoff. Eu lembro que muito tempo a gente falou muito do Legoff, né? O Rui mesmo, ele proferiu várias palestras, várias discussões com a gente, por exemplo, sobre o Legoff. Muita gente gostava muito do Legoff, né? Utilizava bastante nos nossos trabalhos. E, ao mesmo tempo que não deixamos de lado essa discussão teórica, também, quer dizer, de algum modo, abrimos a academia para a entrada dos infames, ou dos comuns, né? Então, assim, eu acho que você teve uma sacada sensacional. Agora, é claro que não pode entrar tudo, né? Esse recorte é o recorte do Joel, é o olhar do Joel. Se eu fosse fazer, eu faria diferente. Se o Luiz fosse fazer, faria diferente. Se o Rogério fosse fazer, faria diferente, né? É o olhar do Joel, analisando todo esse material, essa produção, né, do NIME que ele participou, e ainda mais, ô Joel, talvez desse ainda uma discussão à parte, aquela reunião, quando terminava a reunião do NIME, a gente fazia uma outra reunião lá no Bar do Pereira. Você participou muito dessas reuniões, né? Onde a discussão continuava, né? A discussão continuava, né? Ao mesmo tempo regado pela brincadeira, pela essa coisa dionisíaca que era próprio daquele contexto, né? Daquele contexto. Lembra muito o trabalho de Celina Muniz, que você também se reporta, sobretudo com o livro do fanzine. Aquele livro do fanzine, ele ganhou, ele foi realmente, ele se espalhou pelo Brasil afora. A Celina hoje é professora da UFRN, né, do programa de pós-graduação em letras, na área de linguística lá em Natal, né? E sim, esse trabalho ele ganhou muita força, que tem muito a ver com a tese dela, né? Que a tese dela é sobre o que ela chamou de escritura indisciplinada. Ela analisou a galera que ficava ali na faculdade de educação, que não era aluno da faculdade, e que ficava fazendo poesia ali, ao lado do centro acadêmico. Teve uma época que isso era muito forte na faculdade. E ela fez um trabalho sobre isso. Fez um trabalho lindo, belíssimo, né? Sobre esses poetas do Benfica, né? Na tese de doutorado. Tá? Então, assim, eu acho que teve esse lado à parte, que talvez desse uma outra discussão, né? Sobre essa coisa performática aí, que de algum modo acompanhou as nossas defesas, as nossas teses, os nossos lançamentos de livro, as aberturas dos nossos encontros acadêmicos, que fizemos vários, né? Alguns na faculdade, outros no interior, deslocando toda a estrutura para o interior do Estado, né? Então, assim, eu acho que o NIME ele deixou uma marca muito grande. Claro, foi uma geração aquilo ali. Acho que hoje há que se pensar nessa nova geração, como é que essa nova geração, como é que a gente pode contribuir, né? De que modo poderíamos contribuir também para dar sequência, né, a isso. Então, assim, eu acho que você faz bem legal. Claro que com o recorte que você achou possível e necessário, né? Eu também achei a conclusão muito econômica. Achei muito econômica para o tamanho de sua tese, para a força da sua tese. A gente espera mais da conclusão. Você começa a ler a conclusão, de repente acabou a conclusão. Você fica querendo mais, né? Você fica ali meio que esperando mais. Mas, enfim, não estou dizendo que você tem que refazer nada disso, nem que acrescentar nada, mas eu senti isso. Talvez pelo cansaço no final do trabalho, que é justificado, né? O cara já está querendo terminar mesmo, quer se livrar e tal, né? Mas eu achei ela muito econômica, né?
que é uma coisa que é muito visualizada na tese, né? O cara vai logo na conclusão, vai no resumo, o resumo bem lembrado pela Carlinha aí, né? Essa coisa de incluir o NIME na palavra-chave, acho que você se retrata bem também, acho que, enfim, eu acho que no mais, o Joel, acho que o trabalho ficou muito legal, né? O Besouro, eu me lembro também, o Besouro, nós fizemos um lançamento dentro da reitoria que nós chamamos tudo que foi capoeirista do estado do Ceará. Eu nunca vendi tanto livro na minha vida, mas só o que eu gastei com a festa, o dinheiro só deu para pagar, porque eu fiz um festão mesmo, né? Contratei buffet, a porra toda, para esse lançamento. Vendi um livro bem baratinho para divulgar mesmo. Quem não tinha dinheiro, eu dava, né? Eu dava o livro e tal, né? O livro espalhou por dentro ali da reitoria da UFC e foi uma festa gigantesca, né? E na época, inclusive, que estava saindo o filme. Porque o legal do Besouro é que eu lancei o livro quando saiu o filme. Quando saiu o filme sobre o Besouro, eu peguei e lancei. E aí o cara ficou famoso e tal, e os capoeiristas foram em cima, o livro evaporou. E foi realmente uma festa muito grande, muito grande. Isso tudo acompanhou de algum modo a produção do NIME. Por exemplo, o Nietzscheanismo que nós fizemos, foi o livro 50 da coleção de Tempestivo. Nós fizemos uma festa na DUFS, uma festa tão grande, com rock and roll, que organizou foi a Celina, né? Rapaz, foi um rock and roll que nós fizemos dentro lá com a banda dos Renegados, com os Renegados, dentro da DUFS, que foi um estouro. O cara disse que era só até 10 horas, quando deu 2 da manhã, o negócio ainda estava torando, estava começando ainda. E esse lançamento foi até o Papoco, que foi o livro 50 da coleção, que era um trabalho sobre Nietzsche, vários livros sobre Nietzsche, né? E que contou com o apoio do rock and roll, né? no lançamento, que foi belíssimo também. Então, assim, é uma coisa que eu acho que talvez desse um trabalho à parte, ó Joel. Talvez um estudo dessas festas, né, que acompanharam paralelamente a produção do NIME, né, no contexto da divulgação, né, e alguns casos muito, muito pitorescos, né, sobretudo quando, isso que eu citei da Sâmia, né, quando alguém que é parte da investigação acadêmica vai para a defesa e questiona o pesquisador, né? Ou seja, inclusive eu achei muito legal isso, né? Nós possibilitamos isso também, né? Não só trazer a narrativa, a voz da pessoa comum, como você fala, do infame, mas fazer com que ele vá à defesa e se posicione lá dentro, questione também, né? E seja quase como se fosse uma defesa à parte, né? No contexto do que é exigido pela academia. Enfim, eu acho que tem muita história para contar. Acho que esse seu trabalho, Joel, eu acho que ele acho que ele instiga a outros produzirem também. Eu tenho certeza que talvez esse seu trabalho não será o único. Não será o único, né? Mas a sua coragem foi muito grande de trazer essa discussão. Te parabenizo enormemente, você e seu orientador, seu co-orientador, mas acho que ela abre um caminho para outras reflexões, para várias reflexões sobre aquilo que nós produzimos ao longo desses anos aí, nesses 20 anos, mais de 20 anos, né? Então, falou, meu amigo, parabéns, né? E tudo de bom aí, tá? Ok. Obrigado, Gerardo. Obrigado mesmo. Você faz parte desse trabalho. Rogério? Ok. Rogério? Alô, quem fala? Luiz. Fala, Luiz. Rapaz, olha, quando eu falei, eu estava totalmente sem retorno, nem sabia o que eu falei. Eu queria só retomar duas coisas, pode ser? Beleza. Desculpa. Pode falar. Inclusive, acho que eu esqueci de cumprimentar nossa querida Carla, porque agora melhorou um pouco.
Mas são duas coisas só, Rogério. Desculpa, eu estava totalmente sem me ouvir direito, eu não sei bem como é que foi. A primeira coisa é só uma questão da burocracia acadêmica, sabe? O mundo é assim, o nosso mundo acadêmico é esse. Teve um tecnocrata lá em Brasília que achou que ia mudar o mundo e teve uma ideia maravilhosa, sabe? A ideia dele não tem a ver com você, não, Joel. É geral isso hoje, sabe? Isso é geral. Tem gente que está brigando por isso, sabe? E ele diz, rapaz, o mundo agora vai mudar e eu vou mudar o mundo. A partir de agora, tese e dissertação não pode ter mais capítulo, agora é sessão. Rapaz, esse homem mudou o mundo. Porque, olhe, eu vou dizer uma coisa, me desculpe, esse cidadão, esse tecnocrata, eu continuo escrevendo, chamando capítulo. E eu acho que vão mudar a Bíblia agora, e o Alcorão, em vez de ser capítulo e versículo, vai ser agora sessão, porque esse cidadão inventou essa história. Então, eu não sei se é proibido a biblioteca aceitar capítulo, sabe? Se puder, Joel, eu me sugeriria chamar de capítulo. Se não for proibido, se esse não mudou tanto o mundo assim, né? Eu continuo escrevendo meu livrinho com capítulo e pronto. Primeira coisa. A segunda coisa é isso. É que não esquecer, Joel, de isolar os esquecidos de sua classe. Nós somos da grande classe trabalhadora do mundo, seja ela trabalhadora, desempregada, favelada, mulher, negro. Nós estamos não isolar as pessoas comuns da sua classe de trabalhadores. O Byung-Chul Han, aquele coreano que mora na Alemanha, criou o termo da sociedade do desempenho, que hoje a opressão do que ele chama capitalismo neoliberal é tão forte, não precisa mais capataz, feitor, patrão, para nos policiar. Nós mesmos nos exploramos a nós mesmos e chegamos ao esgotamento do que ele chama de burnout. Então, talvez mostrar todo esse grupo do NIME, dar voz a essa grande massa social que o capitalismo explora, os ricos enriquecem a partir deles, que é a grande massa da chamada classe trabalhadora. Desculpa, Rogério, era só isso para concluir. Dá um abraço à minha querida Carla, que eu não sei se eu fui ouvido quando eu mencionei. Meu queridíssimo Carlos Augusto, Gerardo, admirável. Falou sim, professor. Oh, meu amor, que ótimo. E parabéns de novo. Desculpa eu retornar. Agora meu som está um pouco melhor. Ok. Pessoal, o que eu posso falar, Joel? Né? Estamos 26 anos ali na Faculdade de Educação, né? Joel foi meu colega de turma, né? Se formou comigo, né? Eu me lembro de um dia que, lembro da professora Yuná, levou 5 prostitutas, né? Aí ela abriu para as perguntas, para os alunos perguntarem, o Joel daí levanta a sua mão na curiosidade acadêmica, de repente pergunta para as prostitutas, eu gostaria de saber qual é o valor do serviço. Sabe? Todo mundo riu, né? Ficou inesquecível essa frase. A gente passou vários momentos de bebedeira, né? De bebedeira no cantinho acadêmico, né? Tivemos vários momentos da boemia. Acho que o Gerardo ele se refere a essa relação do NIME com a boemia, né? Muitas vezes a gente teve esse contato, né? Com a faculdade de educação, um pouco com a boemia, com a vida universitária, né? O Joel, ele via eu indo e vindo, estudando, pegando ônibus e isso, aquilo, né? Ele sempre teve o interesse por desenvolver um trabalho como esse. Quando eu percebi que ele estava trabalhando com o Padre Azarias e quando estava no meio do trabalho ele não estava gostando de fazer aquele trabalho com o Padre Azarias, né? Daí chamei o Roberto Xavier, a quem deve ser mencionado aqui.
Roberto Xavier começou a conversar com você, e daí, na conversa que vocês tiveram, vocês chegaram a um consenso. Nós queremos mudar o tema. Eu fiquei com muito medo, né, do que viria por aí, na modificação do tema, porque o Padre Azarias, você até publicação já havia feito, né? E daí, sabe, você tomou a coragem, foi lá, modificou a estrutura do trabalho, falou, eu quero trabalhar fazendo uma revisão do NIME. O que o NIME fez nesses 20 anos, né? Então, é parte da nossa história, da nossa vivência, né? Falando assim do teu trabalho, eu me lembro de momentos, e peço até para, se você puder acrescentar, que foi um momento que eu lembrei, eu me dei conta agora, da dissertação da Cibele, que foi sobre o vídeo da Amanda Gurgel, né? Que a Amanda Gurgel, ela foi na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e, de repente, ela faz um discurso e aquele discurso viraliza no Brasil. E o que foi interessante disso tudo, que Cibele decidiu fazer um mestrado sobre isso, né? E ela vai ao Rio Grande do Norte entrevistar a Amanda Gurgel, e quando ela volta para minha pessoa, ela chega e fala, Rogério, foi completamente diferente do que eu pensei. Amanda Gurgel não é nada que o vídeo dela é. Ela é uma pessoa completamente diferente. O vídeo da Amanda Gurgel é só um produto, mas tem uma história aquele produto. Então, houve uma percepção ali das práticas digitais que mudou, inclusive, a minha forma de pensar e tratar, né, as nossas produções, né? Como disse Luiz Távora, nós somos trabalhadores, né? Os trabalhadores da academia, que escrevem, que produzem material em vídeo, que produzem livros, que produzem dissertações, mas muitas vezes aquilo que a gente está fazendo não é aquilo que a gente está vivenciando, sabe? Eu achei interessante essa fala do Gerardo, né? Porque representa uma pessoa que fez muito, muito, muito por nós e fez com que nós fizéssemos, tá? Joel? Meus parabéns. Obrigado, Rogério. Quer complementar alguma coisa? Rogério? Pode falar. Ok. Quero agradecer a você, né, toda a oportunidade, né, e ao professor Gerardo, a professora Carla, professor Luiz Távora, professor Carlos Augusto, e temos aí a presença da minha amiga Tânia Sucupira, nossa amiga Tânia Sucupira. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Esse trabalho não foi feito só por mim, tem a participação de todos vocês, né? O Gerardo, desde o início, quando eu iniciei, ele já estava falando sobre o segmento da proposta e tudo, né? Rogério também, a Carla Colares,
inclusive Carlos Augusto, né? Então, isso tudo tem a participação de vocês aqui também, né? Falas de vocês, produções de vocês, né? Principalmente do Gerardo, né? Muitos livros, né? O Gerardo está praticamente em todos eles, né? Como organizador, o Rogério também está em bastante livros como organizador. Então, para mim, foi uma satisfação imensa resgatar essa história do NIME também, né? Não só das pessoas comuns, que é importante hoje no momento que a gente está vivendo, diante do aumento da miserabilidade que o país está passando, né? E é o que eu vou um pouco acrescentar aí na conclusão, viu, Gerardo? Vou acrescentar um pouco na ideia que você passou, que o professor Luiz e a professora Carla também passou. Então, eu vou aumentar um pouco, trazer um pouco também isso aqui para a atualidade, né? Sobre o que a gente está vivendo hoje, tá? E vou aumentar um pouco, então, as considerações finais. Eu só tenho a agradecer de coração a todos vocês, tá? Por esse tempo aí. Eu vou incluir até o mestrado, né? Foram 6 anos, mais um que eu fiquei fora da seleção. Então, são 7 anos aí convivendo quase que diariamente lá no núcleo, né? Na faculdade, né? Nos barzinhos e tudo. E espero que isso retorne logo, né? Porque a amizade de vocês, né? A convivência com vocês é muito gratificante, é muito bom, tá? Obrigado por tudo, todos vocês. Obrigado.